A Arábia Saudita, um dos territórios mais secos do planeta, enfrenta um paradoxo singular. Apesar da escassez extrema de fontes hídricas naturais, abriga cidades gigantescas, uma indústria vigorosa e uma população crescente que depende de abastecimento contínuo. O ponto de partida para compreender essa realidade é direto. Não há rios permanentes no país, lagos de água doce significativos são inexistentes e as fontes naturais disponíveis são escassas e irregulares. Nesse cenário hostil, qualquer tentativa de contar apenas com a água superficial tende ao fracasso. O calor abrasador acelera a evaporação, enquanto a chuva, rarefeita e imprevisível, impede qualquer previsibilidade no fornecimento. Diante desse quadro desafiador, a estratégia adotada pelo governo saudita pode parecer, à primeira vista, contraditória: transportar imensos volumes de água, inclusive do mar, por grandes distâncias, mas de forma oculta. Em vez de optar por canais abertos, a solução encontrada foi criar um complexo sistema subterrâneo, que funciona como um rio artificial escondido sob a terra. A lógica é clara: proteger a água da radiação solar direta, reduzir perdas por evaporação e mitigar riscos de contaminação, tudo isso mantendo a pressão hidráulica ao longo de trajetos extensos. O resultado prático é uma infraestrutura que opera como um rio invisível, que leva água até regiões urbanas e áreas desérticas que, naturalmente, não teriam condições de sustentar a demanda atual. Trata-se de uma solução engenhosa, moldada pela necessidade extrema. Em um ambiente onde a temperatura pode ultrapassar os 50 graus Celsius, qualquer exposição direta da água ao ar livre compromete sua utilidade quase de imediato. Mais do que produzir água, o verdadeiro desafio é garantir sua sobrevivência durante o percurso até o consumo. Para um país coberto por desertos, construir um sistema subterrâneo equivale a desenhar cursos d'água onde a natureza jamais os ofereceu. A combinação entre clima severo, ausência completa de rios e consumo crescente impôs a criação de uma rede hídrica planejada com precisão cirúrgica, uma obra invisível, mas essencial para a vida florescer no meio do deserto. Mesmo em áreas extremamente áridas, chuvas acontecem, são raras, mas, quando ocorrem, podem ser surpreendentemente intensas. Na Arábia Saudita, por exemplo, a água da chuva desce velozmente por antigos leitos secos, conhecidos como wadis, formando enxurradas abruptas que se dissipam tão rapidamente quanto surgem. O grande desafio é que, se essa água não for retida de imediato, ela se perde, infiltra-se em solos com baixa utilidade, escorre por terrenos sem infraestrutura adequada, ou evapora sob temperaturas extremas. Diante disso, o país investiu fortemente na ampliação de seu sistema de barragens. De acordo com publicações técnicas recentes, já são mais de 522 estruturas desse tipo, cuja capacidade total ultrapassa 2 bilhões e 460 milhões de metros cúbicos, ou seja, cerca de 2 trilhões e 460 bilhões de litros. Essas barragens têm múltiplas funções: armazenar água, conter inundações repentinas e contribuir para a recarga dos lençóis subterrâneos. Diferente da concepção tradicional de reservatórios ligados a rios contínuos, nesse caso, as barragens funcionam como verdadeiras armadilhas para capturar um recurso raro e passageiro. A necessidade de armazenar rapidamente a água é agravada pelas temperaturas elevadas. Em climas muito quentes, grande parte da água superficial se perde em pouco tempo. Por isso, é essencial represá-la, canalizá-la e protegê-la com agilidade. A localização dessas estruturas também é decisiva. Em regiões de alta densidade urbana e relevância religiosa, como a área de Meca, a construção de sistemas de reserva se torna ainda mais estratégica, já que a demanda hídrica varia conforme os fluxos migratórios e os eventos sazonais. Apesar de fundamentais, essas barragens não resolvem o problema por completo. Como o regime de chuvas é irregular e escasso, a captação superficial sozinha não consegue sustentar plenamente o abastecimento residencial, agrícola, industrial e urbano. Assim, as barragens cumprem o papel inicial: garantir que toda gota seja capturada no instante em que cai, evitando sua perda em questão de horas ou dias. Em síntese, o conjunto de barragens é uma resposta direta ao comportamento imprevisível da água no deserto. Ela surge de forma intensa, breve e localizada, ou é recolhida imediatamente, ou desaparece como se nunca tivesse existido. Por isso, é imprescindível contar com uma infraestrutura vasta, bem distribuída e projetada para lidar com eventos extremos.
Além da água da chuva, a Arábia Saudita tem se apoiado historicamente no que guarda sob a terra. Pesquisas e análises geológicas apontam para imensos volumes de água armazenados em aquíferos subterrâneos, acumulados ao longo de eras. A explicação mais aceita é que parte dessa água penetrou no solo há milhares de anos, quando o clima na Península Arábica era significativamente mais úmido do que é atualmente. Com o passar do tempo, essa reserva acabou confinada em profundidades consideráveis e passou a ser acessada por meio de bombeamento. Um aspecto essencial desse cenário é distinguir entre dois tipos de recurso hídrico: uma fração renovável, que, apesar de escassa, ainda se recompõe com as chuvas atuais, e uma fração não renovável, muitas vezes chamada de água fóssil. A primeira pode ser utilizada com riscos relativamente menores, já que conta com algum grau de reposição natural. A segunda, uma vez extraída, dificilmente retorna em escalas de tempo compatíveis com a vida humana, pois as condições climáticas de hoje não são suficientes para repor o volume retirado. Essa distinção altera completamente a forma de utilização da água. Quando um país consome água fóssil como se fosse um recurso renovável, o resultado é semelhante ao de gastar um grande patrimônio sem ter uma fonte constante de renda para repô-lo. Inicialmente, o fornecimento parece garantido, mas à medida que o nível dos aquíferos diminui, o custo do bombeamento aumenta e a disponibilidade começa a desaparecer de forma irreversível. E o problema vai muito além do uso doméstico. A água subterrânea sustenta plantações, indústrias, áreas verdes nas cidades e inúmeros serviços do dia a dia. Com o crescimento populacional e o aumento da demanda, a pressão sobre os aquíferos se torna cada vez maior. Quanto mais se retira, mais evidente se torna o limite físico desses reservatórios. E, ao extrair água de camadas antigas e profundas, ela deixa de ser apenas utilizada, é transformada em consumo final e desperdício, seja por evaporação, descarte ou infiltração, sem qualquer chance de retorno ao seu ponto de origem. Essa é a raiz do impasse. Recorrer ao subsolo pode parecer a solução mais rápida, mas, se a retirada superar a reposição, cria-se um risco concreto de colapso no futuro. É justamente essa equação entre um estoque limitado e uma demanda crescente que obriga o país a repensar seu modelo e buscar alternativas fora do ciclo natural da região. Quando os recursos naturais não dão conta da demanda e os aquíferos começam a se esgotar, uma alternativa viável passa a ser a importação de água, não de outras nações, mas a partir do próprio litoral. Foi exatamente esse o caminho seguido pela Arábia Saudita, que optou por captar água do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, tratá-la e então transportá-la por trajetos imensos até os centros urbanos do interior. Em vez de depender de rios que não existem, o país construiu um fluxo contínuo e totalmente artificial. Para se ter uma ideia da magnitude dessa estrutura, estima-se que as principais linhas de condução somem cerca de 14 mil quilômetros, criando um eixo de transporte tão extenso quanto marcos geográficos de escala continental. Essa malha é reforçada por ramificações e redes secundárias de distribuição que, somadas, podem ultrapassar várias centenas de milhares de quilômetros, conforme diferentes levantamentos de infraestrutura nacional. Mais do que a extensão dessas tubulações, o aspecto decisivo está na escolha de enterrá-las. Em regiões desérticas, onde a água exposta evapora rapidamente, fazer o transporte pela superfície representa alto desperdício de energia e de recurso hídrico. Já o sistema subterrâneo oferece uma série de vantagens. Minimiza a evaporação, mantém a água mais fria ao longo do caminho, evita contaminações e protege o sistema contra fenômenos típicos do deserto, como tempestades de areia e o deslocamento constante das dunas. Além disso, o subsolo oferece um ambiente mais estável para o fluxo hidráulico ao longo de grandes distâncias. Em rios naturais, a gravidade e o relevo ajudam no transporte da água. No caso dos rios artificiais, com sistemas pressurizados, é necessário um rigoroso controle da engenharia. Integridade das estruturas, prevenção de vazamentos e segurança geotécnica são elementos fundamentais. O desafio não é apenas produzir água, mas garantir que ela consiga atravessar montanhas, desertos e extensões quase inabitadas sem ser perdida pelo caminho. Na prática, o país constrói uma infraestrutura oculta que compensa a ausência de rios naturais. Onde a natureza não forneceu corredores hídricos, cria-se um canal permanente e invisível sob o solo. Onde o calor destruiria tudo na superfície, o subsolo oferece abrigo. O rio existe, mas está escondido sob os pés.
Levar água do oceano para regiões áridas do interior só se justifica quando é possível transformá-la em água potável. É aí que entra o processo de dessalinização, que consiste em retirar o sal e outras impurezas da água do mar para torná-la própria para o consumo humano e para diversas aplicações urbanas e industriais. Essa solução enfrenta uma barreira natural dos desertos, a escassez de fontes de água doce. Diante disso, o mar se torna alternativa viável, desde que haja tecnologia adequada e energia suficiente para realizar essa conversão. No entanto, essa solução vem acompanhada de custos consideráveis e desafios relevantes. A dessalinização exige investimentos expressivos em infraestrutura e demanda grandes quantidades de energia, sobretudo quando se trata do fornecimento contínuo para centros urbanos densamente povoados. Além disso, o processo gera um resíduo inevitável, a salmoura, um líquido altamente salgado, muito mais concentrado que a própria água do mar, que precisa ser descartado com extremo cuidado para evitar danos ao meio ambiente. Mesmo com tais obstáculos, a Arábia Saudita se destaca como uma das líderes globais nesse setor. Dados recentes mostram que o país possui uma capacidade instalada de aproximadamente 11 milhões e 300 mil metros cúbicos por dia, reflexo de décadas de ampliação e modernização do sistema. Dentro desse cenário, ganha notoriedade a instalação de Ras Al Khair, frequentemente mencionada como uma das maiores do mundo, com produção diária registrada de cerca de 1 milhão e 36 mil metros cúbicos, ou aproximadamente 1 bilhão e 36 milhões de litros. Na prática, isso significa fornecer água para milhões de pessoas e sustentar economias inteiras em locais onde fontes naturais simplesmente não existem. Como referência, complexos como os de Shuaiba e Al-Jubail são apontados como capazes de gerar individualmente mais de 800 milhões de litros por dia, o que evidencia que o abastecimento depende de uma rede integrada de várias unidades e não de uma única planta. Em síntese, a dessalinização torna viável a criação de água doce a partir do mar, porém exige um equilíbrio delicado entre segurança hídrica, custo energético, investimento financeiro e cuidados com o descarte ambiental. Esse equilíbrio é o que determina tanto os limites quanto o alcance de cada projeto. A dessalinização, embora eficaz para contornar a escassez física de água potável, impõe um novo obstáculo estrutural: o uso intensivo de energia. Transformar água salgada em líquido próprio para o consumo humano exige processos altamente exigentes, como a destilação térmica e a osmose reversa. Ambos demandam volumes contínuos de eletricidade e calor, o que transforma a questão da água em algo intrinsecamente ligado à energia. No caso da Arábia Saudita, essa conexão é tão profunda que os dois setores passaram a ser tratados como um só, formando um sistema interdependente. Ao longo das últimas décadas, esse modelo só foi possível porque o país detém uma das maiores reservas de combustíveis fósseis do planeta. As usinas de dessalinização foram estrategicamente integradas a complexos industriais e termoelétricos, aproveitando o calor que seria desperdiçado e garantindo um fornecimento estável. Essa estrutura permitiu aumentar rapidamente a produção de água potável, um feito que não seria viável em locais sem acesso garantido a energia barata e abundante. No entanto, esse arranjo começa a apresentar limitações no horizonte. À medida que a população cresce, a demanda por água também se eleva. Isso exige mais energia, o que, por sua vez, exige mais água para resfriar equipamentos e manter os processos industriais em funcionamento. Forma-se, assim, um ciclo de dependência mútua. Mais água implica mais energia, e mais energia exige mais água. O sistema, embora eficiente, torna-se inflexível e caro de sustentar. Outro fator crítico é a oscilação dos preços da energia, que afeta diretamente o custo da água dessalinizada. Mesmo que esse impacto não chegue de forma evidente ao consumidor, o governo arca com grande parte dos custos por meio de subsídios. Isso transforma a questão em um problema econômico, além de técnico. É preciso garantir água para todos sem que isso se converta em um peso financeiro insuportável para o Estado. Essa complexidade levou o país a repensar sua estratégia hídrica, investindo em fontes de energia renovável e aprimorando a eficiência dos processos. Reduzir o consumo energético por metro cúbico de água produzida passou a ser prioridade. Em um território onde a natureza não oferece reservas hídricas significativas, cada avanço tecnológico que permita gastar menos energia representa um passo a mais em direção à autossuficiência e à resiliência.
Durante muitos anos, a Arábia Saudita buscou realizar uma meta audaciosa: implantar a agricultura em escala industrial no coração do deserto. Por meio de grandes volumes de água subterrânea, foi possível plantar cereais, produzir ração animal e cultivar outras variedades, transformando regiões áridas em extensas faixas de terra verdejante. A curto prazo, essa proposta ousada parecia bem-sucedida. Contudo, com o passar do tempo, os limites impostos pela natureza tornaram-se evidentes. A base desse projeto agrícola estava na captação de água fóssil, reservas profundas que não se renovam de forma significativa. Com a queda gradual dos níveis dos aquíferos, o custo para bombear a água aumentava rapidamente, colocando em risco a continuidade do sistema. Logo se tornou evidente que cada tonelada de alimentos produzida representava, na verdade, uma forma indireta de exportar água, já que os produtos levavam consigo um recurso vital e insubstituível. Era como gastar um bem precioso para fabricar itens que poderiam ser comprados de outros países. Diante desse cenário, o governo adotou uma mudança estratégica. As plantações que dependiam fortemente de irrigação foram progressivamente reduzidas ou mesmo abandonadas. A prioridade passou a ser a importação de alimentos básicos, mais viável do ponto de vista dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, o país passou a investir em propriedades agrícolas no exterior, buscando garantir seu abastecimento sem comprometer ainda mais seus próprios aquíferos. Essa guinada não representou o fim da produção agrícola, mas uma reformulação completa de prioridades e escalas. As decisões no campo passaram a considerar não apenas a rentabilidade imediata, mas o custo hídrico real e os impactos sobre as reservas estratégicas. Em um contexto onde cada metro cúbico de água tem valor inestimável, irrigar tornou-se uma escolha estratégica de Estado, e não apenas uma prática econômica. Esse exemplo revela o dilema central da produção agrícola em regiões desérticas. Embora seja tecnicamente possível extrair produtividade da areia, os custos ecológicos podem ser insustentáveis. Quando esse esforço ameaça esgotar recursos essenciais de forma permanente, o único caminho viável é reavaliar o modelo. Assim, o recuo adotado pela Arábia Saudita não deve ser interpretado como um fracasso, mas como uma adaptação inteligente diante das restrições impostas pelo ambiente natural. Diante do crescimento populacional constante, a Arábia Saudita lida com um desafio peculiar: aumentos súbitos e intensos na demanda por água. Durante períodos específicos, especialmente em ocasiões religiosas, cidades como Meca e Medina recebem milhões de visitantes, provocando um consumo concentrado em poucos dias. Esse cenário impõe a necessidade de um sistema hídrico que funcione não apenas dentro da média, mas também sob condições extremas. Para garantir o abastecimento nessas situações, é fundamental contar com uma estrutura baseada em reservas estratégicas, sistemas redundantes e resposta imediata. A utilização de grandes reservatórios, a existência de diversas rotas de distribuição e a diversificação das fontes asseguram que falhas pontuais não comprometam o funcionamento do todo. A lógica é semelhante à de redes elétricas vitais. Qualquer falha representa um risco inaceitável. Nesse contexto, o transporte subterrâneo de água ganha papel central. Durante eventos de grande porte, perdas por vazamento ou evaporação se tornam exponenciais. Manter a água isolada até chegar ao consumidor final é essencial para evitar desperdícios e preservar a estabilidade do sistema, mesmo em condições de uso máximo. Outro aspecto crucial é a gestão eficiente, que deve priorizar tanto a qualidade quanto a segurança da água fornecida. Quando há aglomeração humana em grande escala, é imprescindível oferecer água tratada, segura e permanentemente disponível, sem depender das variações climáticas da região. Isso destaca a importância do processo de dessalinização e do transporte em longas distâncias como soluções-chave para garantir o fornecimento. Essas situações de pico funcionam como verdadeiras provas de resistência para toda a infraestrutura hídrica. Se o sistema é capaz de operar bem nos momentos de maior exigência, ele certamente será eficiente no cotidiano. Por isso, o planejamento não se baseia apenas nas necessidades diárias, mas se concentra nos momentos mais críticos, aqueles em que milhões de vidas estão conectadas a uma estrutura que, embora invisível aos olhos, é absolutamente vital.
Assegurar o fornecimento de água em regiões naturalmente inóspitas implica, inevitavelmente, em impactos ambientais consideráveis. Um dos métodos utilizados, a dessalinização, apesar de sua eficácia, produz um resíduo altamente salgado que precisa retornar ao oceano. Caso esse descarte seja feito sem os devidos cuidados, pode comprometer gravemente os ecossistemas costeiros, modificando a salinidade da água e ameaçando a fauna marinha. Além disso, toda a estrutura necessária para captar, tratar e distribuir a água, incluindo usinas, dutos e sistemas de bombeamento, exige vastas áreas, grande quantidade de materiais e energia, além de cuidados contínuos com manutenção. Mesmo quando enterradas, essas instalações interferem diretamente no ambiente subterrâneo, transformando paisagens e exigindo constantes obras de ajuste ao longo de extensões que chegam a milhares de quilômetros. Outro efeito colateral, ainda que menos evidente de imediato, é a exaustão de aquíferos antigos. A retirada da chamada água fóssil pode provocar não apenas a diminuição do volume disponível, mas também o afundamento gradual do solo e alterações geológicas irreversíveis. Esses danos, muitas vezes, demoram décadas para se manifestar com clareza. O impacto ambiental, portanto, não se limita a um único local ou momento. Ele se espalha ao longo do tempo e do espaço. Trata-se de um preço invisível pago para manter em funcionamento metrópoles, parques industriais e milhões de pessoas em áreas que, naturalmente, não teriam condições de sustentar tamanha demanda sem forte intervenção humana. Reconhecer a existência desse custo não é o mesmo que rejeitar o sistema, mas sim compreender suas limitações. Quanto mais bem planejadas e eficientes forem as soluções adotadas, menores serão as consequências acumuladas. A garantia de acesso à água, sob essa ótica, está longe de ser gratuita. Ela depende de decisões técnicas criteriosas que sempre carregam algum nível de impacto ambiental em troca da viabilidade hídrica. De forma geral, o sistema de abastecimento de água da Arábia Saudita pode ser visto como uma impressionante façanha de engenharia enfrentando os limites impostos pela geografia. Onde não há rios naturais, constroem-se cursos d'água artificiais. Onde a chuva é escassa, cada gota captada se torna valiosa. Quando a água subterrânea, acumulada há milênios, ainda pode ser extraída, seu uso se dá com extrema precaução. E quando tudo isso se mostra insuficiente, o recurso final passa a ser o mar. Esse modelo não imita os processos naturais. Ao contrário, ele os substitui completamente. Em vez de depender da generosidade dos ciclos da natureza, recorre-se a um sistema técnico, baseado em energia, infraestrutura robusta e planejamento de longo prazo. A água, assim, deixa de ser vista como um bem natural abundante e se transforma em um produto fabricado, tratado, transportado e distribuído com controle quase absoluto por mãos humanas. Contudo, essa dependência da tecnologia revela uma vulnerabilidade inerente ao modelo. O sistema só funciona com manutenção constante, fornecimento ininterrupto de energia e estabilidade operacional. Qualquer falha, seja técnica, econômica ou relacionada à energia, pode comprometer todo o abastecimento. Por isso, conceitos como redundância, diversificação e eficiência deixam de ser vantagens adicionais e se tornam requisitos fundamentais. A grande lição que se tira é que sobreviver em uma das regiões mais áridas do planeta demanda soluções igualmente radicais. O chamado rio invisível não é um luxo moderno, mas uma necessidade vital. Ele simboliza a habilidade de converter restrições impostas pela natureza em desafios de engenharia, possíveis de resolver sim, mas jamais simples. No fim das contas, esse sistema não elimina o deserto, apenas o contorna. E enquanto a natureza não supre água em volume suficiente, a infraestrutura cumpre esse papel essencial, sustentando toda uma população por meio de um complexo de fluxos ocultos que correm silenciosamente sob o solo.